Versões dos vilões velocistas que eu queria ter visto na série. Eu vou mostrar aqui a minha opinião com base nesse multiverso e será que seria interessante? Caso você não viu o vídeo das versões que eu queria do Barry Allen principal, corre lá no vídeo e volta aqui, beleza? Aproveita a sua super velocidade. Mais uma vez, pessoal, não que nós não vimos várias versões dos inimigos do Flash, velocistas e outros meta-humanos, mas sabemos que todo super-herói tem uma porrada de inimigos e até foi explorado na série. Muitos que só conhecem o Flash pela série não fazem a mínima ideia da origem desses vilões, referências. Eu vou listar os vilões velocistas que já conhecemos, junto aos que eu gostaria de ter visto em live action. Eobard Thawne, o Flash Reverso, foi o primeiro grande vilão velocista do Flash, até porque no futuro, na história original, eles são inimigos, eles estavam batalhando por séculos, no sentido de viagens no tempo. Thawne é uma pessoa do século 25, mas aqui no Arrowverse ele é do século 22. Um grande fã do Flash que queria ser como ele, mas isso nunca era e nunca será possível, pois Thawne descobre que ele está destinado a ser o maior inimigo do herói que ele idolatrava, ocorrendo então toda a sua rivalidade com Flash até o último confronto deles, no caso com a versão original do Barry, aprisionando Thawne no passado numa linha do tempo sem o Flash, pois a morte da mãe do Barry não faria ele se tornar o Flash no futuro, e sem o Flash no futuro não existe o Flash Reverso também, portanto ocorrendo tudo com ele o que a gente vê na série, fazendo seu plano, passando por alterações do Flash, reboot da crise, mais tormentos contra o Barry. Sinceramente, do jeito que já foi ali o Flash Reverso live action, posso ficar com ele, assim como poderia ter vindo algo tipo mais fiel ainda dos quadrinhos que eu iria assistir do mesmo jeito. Hunter Zolomon, o Zoom, é o segundo grande vilão do Flash que ele enfrentou. E aqui já entra o que eu realmente gostaria de ter visto. O Zoom, originalmente, é o terceiro Flash Reverso, o oposto de Wally West, adotando o mesmo nome que o Thawne, Zoom, e o mesmo traje, mas com mínimos detalhes diferentes. Então, para não ter confusões, eles remoldaram a história do Zolomon, com ele sendo um indivíduo da Terra 2, que se tornou um velocista principal dessa terra, mas por desenvolver uma ambição por velocidade com base nos seus traumas passados e a vida cruel no presente, ele acaba se tornando uma contraparte, Zoom, o velocista da escuridão, passando a injetar drogas da velocidade para aumentar a sua velocidade e, assim como o Thawne, fingindo ser outra pessoa para o seu plano. Eles reformularam a história dele para não haver confusões com o Thawne, já que nos quadrinhos eles são bem parecidos, tanto que a Gideon não chama o Thawne e nem vemos em nenhum momento da série o Eobard Thawne sendo chamado de Zoom ou Professor Zoom, e sim Professor Thawne. E claro, essa versão do Zolomon ficou sensacional, sombrio mesmo, uma história parecida e adaptada dos quadrinhos. Mas eu queria muito ter visto o Zoom clássico em live action. Imagina o próprio Zolomon da Terra 1 acaba virando o Zoom eventualmente, se inspirando no Thawne, e o time Flash acaba conhecendo ele, achando que é o Thawne que voltou, mas percebem que ele não tem os raios, porque ele não é conectado com a Speed Force. Eu queria muito isso mesmo, podia manter tranquilamente o Zoom da Terra 2, mas que também acontecesse o Zoom da Terra 1 como nos quadrinhos, já que é a Terra 1. O Barry já é o avatar principal da Terra 1. Já falei no vídeo do Barry que é o Future Flash original. Em vez de ser o Savitar, ser o próprio Barry do futuro mais conectado com a Speed Force. Um traje tecnológico ou ele conectado com a Speed Force negativa, que ele se entregou a esse ponto. Não estou falando que o Savitar foi ruim, eu amo o Savitar, o meu canal todo é por conta do Paradoxo, tudo do Savitar. Estou dizendo que eu, assim como milhares de pessoas, queriam ter visto algo mais bem fiel. Claro que alguns personagens eles mantiveram bem fiel, assim como o resto eles reformularam a história, porque é outra história justamente. Lembrando, gente, é um outro multiverso, é um multiverso de séries de TV, live action. É óbvio que não vai ser 1000% igual dos quadrinhos. Muitas pessoas veem a página e querem a mesma coisa em live action ou animação, quando nunca vai ser assim, pessoal, nunca vai ser 100% igual. Vai ser 60%
30% igual e o resto novas adaptações próprias para essa representação. E é realmente disso que precisa, diversificação, adaptar de uma forma diferente com base em algo já existente. Esses vídeos aqui é apenas para compartilhar com vocês as versões originais que eu pelo menos gostaria de ter visto nesse multiverso TV. Então, por exemplo, o Future Flash se mantém a mesma história de resquícios do tempo. A diferença é que não é uma armadura que bufa ele, que tampa a identidade dele, tá ligado? Ou poderia ser o próprio Barry verdadeiro do futuro mesmo. Até que a gente achava, né? A gente achava que era o Flash de 2024, o Barry quebrado que virava o Savitar, né? De tanto sofrer. Ele ficou tão depressivo, tão triste que ele próprio iria se tornar o Savitar e iria perceber que ele próprio desde o começo era o Savitar o tempo todo, voltar no passado e se vingar do dele do passado por ter sido incompetente. Aí ficaria num loop eterno da desgraça também do mesmo jeito. Enfim, gente, é uma planilha gigantesca de como a história poderia ter sido, mas em resumo, é óbvio que o Savitar foi maravilhindo, mas eu também gostaria de ter visto o Flash todo azul carregado de Speed Force. Mano, imagina se na história pós-crise, o Savitar no passado foi na verdade o próprio Barry verdadeiro, azul do futuro, ou ali na armadura mesmo, mas o Barry verdadeiro. Aí, eventualmente, ou lá na luta final, quando o Ed traz os vilões de volta, aparece ali na brecha o Flash azul, tá ligado? Que é o Savitar da pós-crise. Como se sempre tivesse sido assim. Mano, o Barry, todo mundo ia ficar, oxi, o Flash azul, tá ligado? Aí o Barry, é o Savitar. Edward Clarice, o rival, o reverso do Kid Flash no Flashpoint. Ele não é nada como o rival nos quadrinhos, mas ficou bem interessante essa versão dele Arrowverse. Eu sinceramente gostei. Porque, ao invés de darem um destaque, entre aspas, revivendo esse personagem muito antigo, eles obviamente pensaram em remodelar para a versão da série de TV, aproveitando que tudo ali propriamente, o resto já é adaptação. De alguma forma, na sua história no Flashpoint, ele se conectou com a Speed Force negativa, mas é provável que ele mesmo criou, já que nessa realidade a história entre Barry Allen como Flash e Eobard Thawne como Flash Reverso no futuro não iria existir. Apesar de ter sido bacana, ele até retorna depois do Flashpoint com lembranças dessa realidade, mas seria legal ter visto o rival clássico também contra o Jay Garrick, eu queria mesmo ver. Trajetória, uma doutora, Elisa Armon, que simplesmente desenvolveu uma dupla personalidade maluca, ambiciosa por velocidade e começou a abusar dos soros. Ela conseguiu uma conexão temporária com a Speed Force, raios amarelos, mas como não era uma conexão concedida puramente, ao ir correr muito rápido do que ela já podia, ela desintegrou, pois ela não tem as células, o DNA como de um velocista. Nos quadrinhos é algo do tipo, mas para retardar. Ela queria muito ter super velocidade, ela se inspirava nos velocistas e queria entrar na equipe de super-heróis do Lex Luthor, mas ela não conseguia diminuir a sua velocidade sem tomar uma droga chamada Sharp, pois ela ficava sempre instável. Sinceramente, do jeito que já foi na série, ou se fosse como nos quadrinhos, eu iria gostar, pois já foi muito bacana no Arrowverse esse destaque, essa nova história que deram para a personagem, e para quem já conhecia a história original foi muito legal mesmo esse destaque, essa importância que deram pra ela. É bacana de qualquer jeito, a diferença é que no Arrowverse, se encaixando na situação atual ali, né, na história da série, é uma droga para aumentar a sua velocidade, enquanto nos quadrinhos ela não sabia controlar a velocidade direito e tinha que tomar drogas para estabilizar isso. Godspeed é um vilão incrível nos quadrinhos. Eu lembro quando eu nem acompanhava nada de Flash, mas eu lembro que eu vi ele sendo lançado. Nos quadrinhos, August Hurt foi uma das pessoas que foram atingidas por uma tempestade da Speed Force. Ele obtém a conexão, assim como as outras pessoas, elas são treinadas e monitoradas pela equipe do Flash. Mas Hurt havia perdido o seu irmão e como ato de vingança e sua ambição por velocidade, por que todo mundo desenvolve isso, velho? Por que sempre que o cara obtém velocidade, ele quer ficar mais rápido do que ele já é? O cara já tem mais de Mach 100, provavelmente a velocidade da luz base. Enfim, ele virou um vilão, ele mataria todos os bandidos para vingar o seu irmão, nem que ele tenha que matar inocentes para ficar mais rápido. Na série é seguindo o conceito, obviamente, da história que estava se seguindo e tal. Originalmente, na pré-crise, August Hurt se inspirava no Zoom e Trajetória, o caso das drogas. Ele era um humano que queria ter
super velocidade, assim como a trajetória. No processo, ele consegue ficar muito rápido, mas ele causava mortes e crimes por também ter tido uma vida bem pesada e azarada. Depois, na pós-crise, sua nova história é que ele era um físico que queria correr muito mais rápido do que a luz e ser reconhecido como um deus. De verdade, pessoal, esse vilão, que depois vira um herói nos quadrinhos, é fera demais. Mesmo que eu vi primeiramente no Arrowverse, quando eu fui ler depois, eu peguei a mesma base, a mesma emoção, pois é dos quadrinhos que criaram a versão da série. Sinceramente, os dois são tops demais pra mim, mas assim como o rival também, eu gostaria de ter visto a versão dos quadrinhos puramente em live action também. Ryan Wilder, a Morte Vermelha do seriado. O Morte Vermelha é na verdade uma fusão de Bruce Wayne com o Barry Allen. Esse Bruce não estava tendo sucesso, todos os Robins morreram, destravando nele o desejo por ter que ser mais rápido para salvar Gotham. Ele simplesmente meteu o louco no seu próprio parceiro da Liga da Justiça, o Barry, se fundindo com ele e tendo a velocidade que ele queria. Na série, a Morte Vermelha é a Batwoman, mas nenhuma fusão com o velocista principal da sua terra. O traje dela é abastecido por Speed Force. Isso também, bem parecido, seus vilões não paravam de escapar, causar o caos. Ela não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então ela sabia que precisava ficar como o seu parceiro, o Flash, mais rápida. Mais uma vez, eu gosto das duas histórias. O que eu não gostei nessa Morte Vermelha feminina foi meio que o visual. Eu acho que poderia ter sido um trajezinho de couro mesmo, claro, resistente, tudo e tal, mas até se entende o porquê dessa armadura, né? Mas mais uma vez também, assim como o rival, o Zoom e Godspeed, obviamente eu gostaria de ter visto a versão dos quadrinhos fielmente no live action, nem que fosse a própria Batwoman ali do universo do Multiverso TV fundida com uma outra versão do Flash. Azul Cobalto, Ed Towney. Nos quadrinhos é o Malcolm Towney, o irmão gêmeo de Barry Allen que foi separado na maternidade e sendo adotado pela família Towney. Por isso, o Barry e o Eobard são parentes distantes por causa do Malcolm, que veio da Nora Allen, mas cresceu com os Towneys e teve seus filhos que teriam seus filhos até chegar no Eobard Towney. Azul Cobalto não é um velocista, ele tem um poder que sua árvore genealógica possui, a chama azul. Assim, ele tinha vários poderes místicos e se tornou um vilão por de fato descobrir toda a sua origem, o jeito que ele foi tratado pela família Towney, inveja do Barry, observando ele desde sempre. Já na série é tudo que a gente já sabe. Ed Towney é um ancestral qualquer do Eobard, é o Towney do século 20 e 21. Ed se sacrificou para impedir que o Flash Reverso nasça, mas as alterações do Flash foram cagando esse ato do Ed, até que eventualmente outro multiverso e linha do tempo já, Ed se torna o novo avatar da Speed Force negativa, se vingando do Barry, que o sacrifício dele não serviu de nada, que é tudo culpa do Barry, da versão também original do Barry, que começou tudo isso, entre aspas, né? A rivalidade com o Eobard Towney, roubou a íris dele, perdeu a vida, ele realmente não morreu, ele perdeu a vida. Mas Barry convence ele que não foi nada bem assim. Eles nunca trataram e nunca queriam fazer isso com o Ed. O Ed realmente era da família, um amigo, um ótimo policial. Quem realmente discordava disso era o seu próprio descendente, Eobard Towney. Ele considerava o Ed o mais fracassado dos Towneys por ser policial e ter tido um reconhecimento medíocre. Ele, pelo visto, o Ed esqueceu dessa parte, né? Porque o cara ajudou o Eobard na tranquilidade e esqueceu que era tudo culpa do próprio Eobard Towney. Claro, né? Claro que ele estava sendo manipulado assim pela negatividade. Ainda assim, eu gostaria de ter visto o Malcolm, né, uma história parecida, mas eu gostei mais do Azul Cobalto velocista, foi algo bem inovador. Então, pessoal, esses são os velocistas da série do Flash, os vilões, os principais, né? Tem outros aí, né, tipo uns secundários aí, mas esses aqui são os principais e os que eu gostaria de ter visto em live action, que não fugiu muito, né, não fugiu muito de ser o próprio personagem, obviamente, que já existe ali na série, mas a versão original dos quadrinhos. Muito obrigado pela paciência, fortaleça sempre o canal se você gosta de mim, dos meus vídeos, do conteúdo de The Flash. Se vemos na próxima, obrigado e fui!